Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Histórias e Curiosidades do Mundo do Vinho, aqui do canal da Sommelier School. Meu nome é Wesley Moreira, sou diretor e fundador da escola e toda semana eu trago conteúdos novos aqui para o canal. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do grande demônio chamado Phylloxera vastatrix. Bom, esse grande demônio na verdade nem é tão grande assim, ele é até muito pequenininho. Trata-se de um pulgão de aproximadamente 1 milímetro de tamanho, que é nativo do leste dos Estados Unidos e que chegou na França transformando aí, virando de cabeça para baixo o universo do vinho a partir do ano de 1862. Bom, para que vocês entendam um pouco a importância desse bichinho para a história do mundo do vinho, é importante a gente falar um pouquinho sobre as características desse pulgão, né? Então eu vou te apresentar o pulgão Phylloxera vastatrix. Bom, a Phylloxera, como eu havia dito, ela é nativa do leste dos Estados Unidos. Ela tem aproximadamente 1 milímetro de tamanho, é bem pequenininha. E o ciclo reprodutivo deste pulgão é bem peculiar, porque a fêmea ela desce para a raiz da planta, bota os seus ovos, nascem então as larvinhas. Essas larvinhas se alimentam da raiz da videira e ao mesmo tempo que elas se alimentam da raiz da videira, elas injetam através da sua saliva toxinas na raiz da videira, fazendo com que a planta então venha a morrer. Logo quando essas larvinhas começam a crescer, a ganhar tamanho, começam a se desenvolver, elas crescem e sobem para a superfície da terra, ganham asas, voam, se acasalam, a fêmea desce para a raiz, bota as larvinhas começam a crescer, come a raiz, sobe para a superfície, cria asas, acasala, voa, e este é o ciclo reprodutivo. Por que é importante conhecer este ciclo da Phylloxera? Porque a partir do momento em que nós temos um inseto, um predador, que se alimenta da raiz da videira e que ele é alado, fica muito difícil de você fazer um controle deste inseto. E como a boa parte da sua vida acontece no subsolo, na raiz da planta, é impossível de fazer qualquer tipo de controle usando veneno. Então isso fez com que a Phylloxera vastatrix se transformasse numa das piores pragas, ou na pior praga que já atacou os vinhedos no mundo, sendo aí impossível a sua erradicação por completo. Então o que nós temos hoje é mais um controle da Phylloxera do que um extermínio de fato do pulgão. Isso tudo por conta dessas características de ser um animal alado, que tem a sua parte aí não de reprodução, mas a sua parte de nascimento, enfim, toda acontecendo no subsolo. Agora que nós já sabemos aí as principais características desse bichinho, ou o seu ciclo de vida aí reprodutivo, vamos aí para a França. Bom, os produtores franceses a partir de 1850, quando tem o grande boom industrial, e que as pessoas começam aí a ter acesso a viagens transatlânticas mais rápidas, por conta dos navios a vapor, os produtores franceses começam a buscar por mudas de videiras que tinham uma maior produção que as videiras que eles possuíam na França. Isso falando de produtores do sul da França, tá? Do Languedoc-Roussillon, enfim, naquela região ali. Eles descobrem então nesse meio caminho que nos Estados Unidos tinha ali então uma videira que gerava um rendimento de cachos muito maior que as videiras francesas, e esses produtores então começam a importar essas videiras americanas para serem cultivadas no sul da França. O que acontece? Quando temos aí o grande boom industrial, essas videiras começam a ser importadas para a França em mudas vivas, porque até então, antes, quando as viagens transatlânticas elas demoravam muitos meses para acontecer, ou várias semanas,
essas mudas elas viajavam em formas de varas, então em varas secas, não era uma muda viva, plantada. A partir do momento em que esse período de viagem dos Estados Unidos para a França começa a ficar mais curto, os produtores começam a importar então a videira plantada, viva, em forma de mudinha. E quando essa muda chega na França, ela chega como um grande cavalo de Troia, porque na sua raiz estava infestada da filoxera, né, do pulgão. E quando esse pulgão chega na França em meados de 1860, 1862, ele tem nas suas mãos um grande banquete, porque as videiras francesas não tinham um sistema radicular resistente à filoxera, né, diferente da videira americana, que desenvolveu aí um sistema radicular resistente à praga filoxera, isso porque viveu com a praga filoxera durante centenas de anos, né? Então, com o decorrer dos anos, essas videiras americanas foram se adaptando à praga, foram se tornando mais resistentes à praga, diferente das videiras europeias, que ainda não tinham contato com a filoxera, e quando a filoxera chegou na Europa, entrando pela França, chegou lá, tinha um verdadeiro banquete nas suas mãos. Como a videira naquela época ainda é, né, muito suscetível à Phylloxera vastatrix, e a praga, por ser uma praga alada, né, uma praga que voa, ela rapidamente se espalhou por toda a França, causando grandes prejuízos, e por ser uma praga que os franceses não conheciam ainda, eles demoraram muito tempo para identificar como seria feito o tratamento contra a filoxera. Então, no começo, eles simplesmente viam as suas videiras murcharem e morrerem sem nenhum aspecto, sem nenhum sinal. Então, foram os produtores lá do Rhône que começaram a arrancar as videiras e identificaram que a raiz estava cheia de pulgões, e a partir daí eles identificaram que o problema era de um pulgão que estava consumindo as raízes, e por isso as videiras estavam morrendo. Mas até que fosse então identificado uma forma de controlar a praga, a França inteira já estava colapsada, com a produção de vinhos quase que esgotada por conta da Phylloxera vastatrix, que já estava dominando o país como um todo. Por se tratar de um animal alado, ela se espalhou de forma muito rápida. Os vinhedos da França são vinhedos que estão muito próximos uns dos outros, então a praga não teve dificuldade em disseminar por toda a França e depois por toda a Europa, causando aí prejuízos milionários na indústria do vinho do mundo inteiro, e principalmente na França, que foi o mais afetado. Só para que você possa ter uma ideia, em 1855, ou seja, 7 anos antes da praga ser identificada na França, Napoleão III cria uma lista, uma classificação dos vinhos mais caros de Bordeaux, né, que é a famosa classificação dos Premier Cru de Bordeaux, né, criada em 1855, onde são selecionados 60 vinhos que ficam divididos aí em 5 níveis diferentes de preços, e que naquela época e até nos dias atuais são aí os vinhos mais renomados de Bordeaux. E naquela época esses vinhos já eram comercializados a preços muito altos, principalmente para o mercado inglês, e os vinhos franceses já eram reconhecidos pela sua alta qualidade no mundo inteiro. Então o mundo inteiro queria consumir os vinhos franceses, principalmente os vinhos de Bordeaux, que ganharam uma dimensão de fama muito alta, principalmente por conta dos ingleses, e toda aquela indústria que já estava extremamente aquecida veio abaixo com o ataque da Phylloxera vastatrix. A única forma de controlar a praga foi usando o enxerto, né? Então usa-se o porta-enxerto, né? A parte da raiz da raiz americana, e na parte de cima, né, vem então a videira europeia. Com essa técnica de enxertia, conseguiu-se fazer aí o controle da Phylloxera,
e evitando assim que ela se propagasse para outras regiões ou que ela conseguisse se desenvolver de forma tão rápida como ela estava se desenvolvendo. Mas essas medidas não foram suficientes para evitar o ataque da filoxera nos demais países, então ela chegou até Portugal, na Espanha, Alemanha, todo o continente europeu, incluindo até no Novo Mundo. Contanto que hoje o mundo inteiro é obrigado a cultivar os seus vinhedos utilizando a técnica de enxertia, enxertando as videiras europeias na raiz da videira americana, para assim então evitar um novo surto da Phylloxera vastatrix no mundo. Tem algumas regiões que não teve problema com a Phylloxera por questões naturais, Então nestas regiões pode-se ter aí a produção da videira em pé franco, como é o caso do Chile, como é o caso de algumas regiões de Portugal, entre outras regiões espalhadas pelo mundo em que não tiveram problemas com a filoxera. O Chile, por uma questão geográfica, o Chile está protegido lá pelos Andes, pelo deserto do Atacama, pela Patagônia e o Oceano Pacífico, então ele está bem protegidinho ali e a filoxera não chegou até o Chile. Em Portugal, assim como outras regiões espalhadas pelo mundo, poucas outras regiões espalhadas pelo mundo que não tiveram problema com a filoxera, a principal relação estava com o solo, que era muito arenoso e a filoxera não conseguia se desenvolver neste solo arenoso. Mas o resto do mundo inteiro foi comprometido com a filoxera vastatrix e com isso o mundo inteiro hoje precisa utilizar aí do porta-enxerto da raiz americana para poder então enxertar a videira europeia e fazer aí então os seus cultivos. Logo após aí o ataque da filoxera, muita coisa mudou no mundo, então várias regiões que antes não eram tão famosas pela produção de vinhos de boa qualidade, como é o caso da Espanha, que sempre foi conhecida pela produção de vinhos a granel, vendo a França em total colapso com falta de vinhos, os espanhóis, principalmente os produtores da Rioja, começaram a investir pesado na produção de vinhos de qualidade, inclusive contratando profissionais franceses para ensiná-los aí a produzir o vinho que o francês gostava, e a partir daí a Rioja se transformou na principal região produtora de vinhos de qualidade dentro da Espanha, puxando aí os demais países, as demais regiões também para a produção de vinhos de qualidade, mudando aquele pensamento de que vinho era produção em grande volume, sem se preocupar com a qualidade. Um outro ponto muito positivo, que ocorreu no pós-filoxera, que foi um efeito colateral aí do pós-filoxera, foi a criação da legislação europeia, que começou na França, a criação da legislação de produção de vinhos começou na França. Ela foi criada em 1900 e foi inserida em 1930, e a criação da legislação de controle de produção de vinhos, ela se deu também por um efeito colateral da filoxera, porque com o mercado francês colapsado, começaram a surgir várias falsificações de vinhos e os produtores então se viram aí basicamente perdidos entre dois problemas. Primeiro problema com a filoxera vastatrix, segundo problema com as falsificações. Com a filoxera o remédio foi a enxertia, e para as falsificações, que eram falsificações absurdas de misturar suco de beterraba com álcool e rotular como um grande vinho de Bordeaux. Então vocês imaginem, o mundo inteiro querendo vinho francês, principalmente de Bordeaux, o mercado colapsa, as pessoas começam a falsificar vinhos, manchando aí a imagem do principal produto de exportação da França, que era o vinho. Então uma medida muito severa teve que ser tomada para poder controlar as falsificações,
E essa medida foi a criação da legislação francesa dos vinhos, a apelação de origem controlada, que depois, com a criação da União Europeia, né, da Comunidade Europeia, todos os países pertencentes aí à comunidade da União Europeia utilizam da mesma legislação criada pelos franceses, né? Na verdade, a comunidade da União Europeia pegou essa legislação francesa, adaptou e aplicou para todos os países da União Europeia. Hoje, vários países do Novo Mundo tentam aplicar aí um desenho parecido aí com a apelação de origem controlada, né, que é dividida entre denominação de origem controlada e vinhos com indicação geográfica, né? Aqui no Brasil mesmo nós já temos algumas regiões aí com indicação geográfica protegida, se eu não estou enganado são 7, mas enfim. Isso é um assunto para um outro vídeo. Se vocês até quiserem saber um pouco mais sobre legislação, deixa nos comentários aí que eu até gravo um vídeo falando um pouco mais sobre legislação. Voltando para a filoxera, por que eu estou falando do efeito colateral, né? Dessa parte de regiões produzindo vinhos de maior qualidade, que antes produzia só vinho de qualidade baixa e a granel, e também da criação da legislação, enfim, entre tantas outras coisas que surgiram no pós-filoxera, né? É meio que para mostrar essa parte da filoxera que muita gente pensa na praga, pensa só pelo lado negativo, dos danos que ela causou no mundo do vinho, mas tirando essa parte dos danos e dos prejuízos que foram muito altos, então várias vinícolas, vários produtores foram à falência com a filoxera, mas tem um lado bom, que é este lado, que novas regiões, novos países que não produziam vinhos com qualidade, começaram a produzir vinhos com qualidade, criação da legislação, maior seleção das uvas que são cultivadas em cada uma das regiões, maior triagem de qualidade, novos estudos para rizomas, para enxertos. Com o enxerto veio também um grande crescimento na qualidade dos vinhos, porque as videiras começaram a ser padronizadas, elas deixaram de ser uma cepa selvagem para ser uma cepa 100% domesticada, né? Uma planta 100% domesticada. Com isso, o produtor tem muito mais controle da qualidade da matéria-prima que ele produz e também da qualidade do seu vinho. Várias regiões que antes não produziam vinhos, que agora podem produzir graças a enxertos adaptáveis ao seu clima e ao seu microclima. Então tudo isso veio depois do pós-filoxera, né? Então os produtores começaram a investir mais em tecnologia, começaram a investir mais em estudos, principalmente estudos botânicos, para entender mais sobre o comportamento da videira e sobre as suas técnicas de cultivo, que também foram também melhoradas no pós-filoxera. Bom, é isso, já me estendi demais, acabou virando quase que uma aula sobre Filoxera vastatrix. Espero de coração que você tenha gostado. Fique com a gente, tem vários outros vídeos aqui no nosso canal. Não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram, no Facebook, tem o site da escola com a agenda completa dos cursos, tanto do curso de formação profissional, como também do curso básico de vinhos. E é isso, a gente fica por aqui. Até mais. Saúde!